Boa tarde, é um prazer tremendo estar aqui mais uma vez, dessa vez numa vigília tão importante, que é uma vigília da família, e eu acredito que a gente está vivendo uma época que a família é a coisa mais importante, sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, ela está sendo um fator determinante para o sucesso da sociedade. E eu trouxe um tema muito desafiador, que é sobre educação e salvação dos filhos menores. É um tema, para mim, de interesse muito grande, porque eu tenho uma criança de 1 ano e meio. E, para mim, foi muito proveitoso pesquisar a respeito disso. Mas antes da gente abrir a Bíblia e da gente debruçar sobre alguns pensamentos, eu convido você a uma oração. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, que em liberdade podemos te adorar, ainda que seja online, seja usando a tecnologia, nós podemos estudar sobre a tua palavra, aprender conceitos, Senhor, conceitos divinos, que podem fazer com que nossa família prospere aqui e para a eternidade. Pedimos agora a tua presença, a tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Já está ligado? Nós vamos começar então falando sobre a educação e salvação dos filhos menores, e é interessante porque salvação, educação e salvação, da perspectiva cristã, a educação cristã, ela já trabalha para a salvação, é quase que uma redundância da perspectiva cristã eu dizer educação e salvação. A educação integral que a família cristã deve buscar para os seus filhos e para si mesmo, né, pais também, ela já trabalha em favor da salvação. E hoje nessa vigília, né, essa vigília que a gente está tendo, hoje é o Dia Internacional da Família, extremamente propício uma vigília nesse dia, a gente vai tratar de alguns tópicos, mas antes de eu entrar em algumas dicas, eu não vou me focar tanto nas dicas para as famílias do que fazer ou não, porque eu sou marinheira de primeira viagem, eu estou começando a trajetória. Em compensação, eu sei que tem gente aqui e aí que já está muito experiente nessa caminhada, que tem 1, 2, 3, 4 filhos, sabe muito melhor do que eu o que fazer. Só que algumas coisas a gente vai esquecendo ao longo do caminho, e eu quero tratar disso hoje. Vamos lá. O primeiro verso que eu quero tratar com vocês é um verso muito conhecido, né? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso está em Salmo 127:3. E a pergunta que eu faço nessa tarde para você que está aí participando com a gente é a seguinte: uma herança é uma coisa boa? Uma herança é uma coisa boa, uma herança é uma coisa muito boa. A gente às vezes fica torcendo, né? Será que eu não tenho algum tio, uma tia perdida por aí, que tem uma herança para me deixar, né? Ainda mais em época de pandemia, está tudo tão difícil, financeiramente difícil. Uma herança é uma coisa boa, a gente espera que seja uma coisa boa. Mas por que às vezes é tão difícil a gente administrar essa herança do Senhor, né? Essa herança dos filhos, parece que às vezes ela é muito mais exaustiva, parece que ela não é uma herança muitas vezes. Então esse é um estudo muito importante, na verdade não é um estudo, são 4 estudos sobre comportamento, e aí é sobre o comportamento específico, sobre a satisfação no casamento, o que eles chamam também de marital satisfaction. E olha só que interessante esse estudo, ele fala o seguinte, a gente vai ter ali, pode voltar, por favor, vamos ver, ele passou sozinho. A gente vai ter aqui, na vertical, a satisfação com o casamento, tá? Então, lá em cima, quanto mais alta a satisfação, o gráfico aponta lá para cima. Quanto mais baixo, mais para baixo. E aí a gente tem o estudo 1, o estudo 2, estudo 3 e estudo 4. E na horizontal nós temos o quê? Uma linha do tempo. E olha só que interessante. Esses 4 estudos, eles mostraram assim, que quando o casal está casado sem filho, está lá em cima a satisfação no casamento.
Ah, mas não é possível que no dia da família você está dizendo que os filhos trazem tristeza. Não, não é isso. A gente vai chegar depois, a gente vai entender tudo isso, tá? E também isso aqui não é uma regra. Pode ser que a sua vida seja uma exceção. Mas, de modo geral, quando você faz um estudo desse nível, com populações, e 4 estudos diferentes, na mesma linha, com a mesma resposta, significa que, de modo geral, isso aqui é o que acontece com a população. Mas há exceções à regra. Então, os casais são mais felizes, a satisfação no matrimônio, quando eles estão ainda sem filhos. Aí, quando eles ficam grávidos, cai um pouquinho, chega ali na pré-escola, até 5 anos mais ou menos, cai mais. Olha como caiu. Depois, entre 5 e 12, a adolescência é o pico mais alto, né, de todos, é a adolescência. Quando chega na adolescência, parece que a família vai desmoronar. E quando os filhos começam a sair de casa, parece que vai dando uma melhoradinha de novo, né? Aí vem o ninho vazio, que é uma situação um pouco crítica, porém, para o casal tende a melhorar, né? E aí, finalmente, quando eles batem asas e vão, né, seguir sua vida, parece que o casal volta àquela harmonia inicial, lá do comecinho do casamento. Tá? Então, isso é um estudo que foi feito. E olha só que interessante, né? A gente vai tratar hoje mais nessa faixa etária ali até 5 anos, né? Mais dos menores, como já começa a ser extremamente desafiador para a família, né? Para marido, para a esposa, esta fase. E aí por que essa fase ela é tão difícil? Essa fase é difícil porque você tem um monte de fatores envolvidos, né? Você tem que contar com privação de sono, você tem que contar que você zera a sua vida, de repente a sua vida começou de novo. Aquela pessoa que você era, você vai zerar. Agora você não é mais fulano, você é pai e mãe. E não tem manual para isso, né? Então, além de você ter mais despesas financeiras, que é um fator muito relevante, especialmente nos dias de hoje, você tem mais despesa, você tem mais cansaço, você não consegue dar atenção devida para o seu cônjuge. Então, aquele relacionamento em que marido e mulher se davam muita atenção, um supria com mais atenção a carência do outro, isso aí passa. E agora você tem um outro ser que depende totalmente de você. Então, a tendência é que a comunicação falhe mais, que a comunicação tenda a ter aspectos violentos. O que é uma comunicação violenta? É palavrão? Não. Às vezes é uma comunicação violenta, é você usar determinados termos que dão ênfase, que parecem uma acusação, né? Que soam como uma crítica. E aí você está num turbilhão, né? Chegou um serzinho com um cérebro novo que não tem o que fazer, você vai ter que educar essa criança. E isso gera muito problema, muito estresse. Então, muitas pessoas responderam que, do ponto de vista do matrimônio, eles ficaram infelizes. Por quê? Porque eles não se gostam mais? Porque a criança trouxe infelicidade? Nada disso. Mas é porque aquela pessoa que tinha tempo para ir, de repente, à praia, ao clube, né? Fazer sua unha, o marido jogar futebol. De repente, aquele pacote todo que eles tinham antes, enquanto era um para o outro, aquilo desaparece por um tempo, porque tem alguém dependendo de você. E aí a pergunta é, você prefere acordar às 3 da manhã para trocar uma fralda, ou está dormindo bem, tranquilo, fazendo suas atividades de rotina? Então é natural que aconteça uma queda, um impacto muito forte e de cara negativo no casamento. Isso é natural, então não se assuste. Só que isso nos traz aí uma tensão, se você está pensando em casar, se você está pensando em ter filho, ou se você está pensando, minha relação está ruim, eu vou ter um filho para salvar o casamento. Não faça isso. Quando você vai ter um filho, você tem uma responsabilidade tremenda. E é uma responsabilidade que vem com um selo divino. Você está trazendo à terra um novo ser, que vai precisar de tudo seu, para que seja o quê? Útil para a sociedade e também pronto para a salvação.
Então vamos lá, dentro ainda dessa pesquisa, só trazer para vocês que esses dados, essas pesquisas, elas estão dentro de estudos do Daniel Kahneman, e ele é um psicólogo muito renomado, tem muitos livros, mas ele é também, ele foi Nobel da Economia em 2002, tá? Uma pessoa assim, muito conhecida e muito importante os seus estudos sobre comportamento humano. E aí ele traz para a gente, tem uns termos em inglês, mas eu já trouxe para a gente como ficaria isso. Ele diz o seguinte: quando se trata de comportamento, a gente tem dois tipos de mentes, ou dois tipos de eu. Um eu seria o eu experiencial, o outro eu seria um projetivo, e eu vou explicar o que significa isso. Esse eu experiencial seria aquele da experiência mesmo do dia a dia. É como se você conseguisse viver o momento, o agora. Isso acontece muito quando a gente está em oração, quando a gente está em meditação, quando a gente está fazendo uma atividade física. Aquilo que exige muita concentração da gente é você estar capturando o agora. Estou no agora, né? E olha que interessante, essa experiência, o experiencial, ele dura 3 segundos. Pouquíssimo tempo, 3 segundos. Então é como se a gente vivesse uma sucessão deles, né? E quem vive bastante, você acabou de ter um filho, você está nas idades iniciais do filho, e você é uma pessoa muito focada no experiencial, você tende a sofrer mais. Sabe por quê? Porque você só olha para o agora. Agora a criança chora, agora a criança quer mamar, agora a criança quer isso, a criança quer aquilo, a criança está me chamando, a criança está descobrindo o mundo e eu tenho que estar do lado dela. Então você sofre mais. Agora, quem tende a ter um eu mais projetivo, quando se trata de filho, ele sofre um pouco menos. Por quê? Porque ele pensa a longo prazo. Ele pensa no passado, pensa no futuro, mas ele reflete muito. Então ele pensa assim: poxa, eu tenho um filho, uma herança do Senhor, e eu tenho a chance de pôr no mundo um ser que vai ser melhor do que eu, que ele vai poder ser usado por Deus, que ele vai poder melhorar a sociedade, que ele vai poder ir para o reino, a gente vai ser uma família eterna. Então você pensa a longo prazo. Então você tem pró e contra nos dois. O experiencial, a vantagem é que ele degusta do momento, né? E às vezes quem é muito projetivo não consegue degustar daquela gracinha que a criança fez, porque ela está sempre exausta, ela está sempre pensando só nas coisas difíceis, né? Ela deixa às vezes de aproveitar esses 3 segundos sequenciais de bênçãos também. Por outro lado, o experiencial que só vive o momento, ele deixa de aproveitar e projetar o seu futuro ao lado de um ser que é um pedacinho seu para sempre, né? Então, o que me faz pensar, quando eu vejo isso, eu me lembro, e é interessante que a gente está vendo a ciência falar, tá? O que eu estou falando não é da minha cabeça, essa é a ciência. E eu me lembro que Jesus já falou isso quando ele esteve aqui. Não com esses termos, mas olha só, se a gente for em Mateus 6,34, aqui diz o seguinte: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nesse verso, só nesse verso, eu tenho esses dois tipos de eu tenho o experiencial, que é a cada dia basta o seu mal, todos os dias você vai ter esses 3 segundos que você vai viver essa experiência. E você tem o projetivo, deixa para amanhã aquilo que você não vai dar conta hoje, né? Então aqui Jesus já fala, nós precisamos ter um equilíbrio entre o eu experiencial, eu vou degustar desse momento ao lado dessa criança, e eu também tenho que ter um equilíbrio com o eu projetivo, e eu vou projetar o futuro dela, eu vou sair do agora e pensar a longo prazo com ela. Então isso é uma coisa muito importante da gente equilibrar, e isso, gente, é neurociência, tá? Aí você vai me perguntar, e o que isso tudo tem a ver? Tem tudo a ver. Sabe por que tem tudo a ver? Porque eu trouxe dicas, tá? O que você vai fazer? Criança, atender às necessidades da criança, né? Disciplinar. Tudo isso é importante. Só que, de certo modo, a gente já sabe um pouco sobre isso. O que a gente deixa, às vezes, de falar é sobre o ambiente familiar que essa criança vai viver. Então, não adianta apenas eu dizer para você, dê limites, não minta, faça isso, faça aquilo com a criança, né? Para isso você vai ter grandes educadores, você vai ter livros, você vai ter a própria literatura adventista com Ellen White. Eu não sou uma especialista nisso, eu acho que não é exatamente esse o nosso problema hoje. O nosso problema hoje é que tipo de lar eu tenho para oferecer para essa criança.
A gente tem que se lembrar, eu vou daqui a pouco falar sobre isso. A gente tem que se lembrar, essa imagem aí falou muito comigo. A gente tem que se lembrar que o que está na nossa mente, do ponto de vista da neurociência, o que está ali é o que vai influenciar no que está naquele neném. A criança, ela nasce com um cérebro limpo, ela não tem nada ali. Ela tem herança, né? Ela tem características herdadas, características que podem ser para o mal ou para o bem, mas também não nos fazem refém. Em Deus nós temos poder para vencer essas características. Mas, dependendo dessas características, se elas forem acentuadas por um ambiente, ou por determinada fala, ou por determinada estrutura familiar, está ali instaurado um complicador, né? Você pode estar agindo para a bênção ou para a maldição. E aí, a gente precisa se lembrar o tempo todo, né, de que a gente é responsável pela vida de outra pessoa. Eu sou responsável pela vida de outra pessoa. Tem gente que às vezes tem filho por mero egoísmo, né? Eu quero salvar meu casamento, eu quero ter uma companhia, é uma realização pessoal, e isso tudo pode ser apenas fantasia. Na prática, você pôs uma pessoa no mundo. E como ensinar Deus para essa pessoa? Como eu vou ensinar que Jesus morreu por ela? Todos os dias eu me pergunto, isso eu tenho uma criança de 1 ano e meio em casa, e todos os dias eu me pergunto, como eu vou fazer ela entender que Jesus é tudo? Porque para mim, a minha história de vida, abrindo um pouco, eu venho de um lar disfuncional, ninguém na minha casa, né, aderiu à minha escolha religiosa, tudo bem, nós nos respeitamos, eu convivi o tempo todo assim, eu sozinha na igreja e toda uma família fora, primos, parentes, então eu transito bem nesses dois ambientes, né? Consigo equilibrar ali, conhecer um e outro. E eu me lembro que eu sonhava em ter um lar cristão, eu sonhava em chegar sexta-feira à noite com uma toalha diferente em casa, graças a Deus eu consegui fazer isso. Mas para mim, que me faltou muita coisa, Jesus foi meu tudo. Para minha filha, ela está tendo o privilégio de nascer num lar cristão. Como eu vou ensinar para essa menina que Jesus também é tudo para ela? Porque para mim ele foi. Para mim a igreja foi tudo, a igreja me deu todas as oportunidades, fez tudo por mim. Como eu vou ensinar para minha filha isso? É responsabilidade minha, do meu marido também. Como eu vou educar, desenvolver, formar essa pessoa? Como? Né? Eu preciso ter o quê? Estabilidade emocional, eu preciso ser um ícone, eu preciso ser um espelho, parece tão pesado, meu Deus. Eu preciso criar alguém melhor do que eu. É interessante que no Espírito de Profecia a gente vê que a Ellen White, ela orienta, né? Na verdade ela faz um alerta, que dependendo do tipo de alimentação, do tipo de estilo de vida, do tipo de pessoa ou do ambiente familiar que você constrói, você vai ter filhos enfraquecidos, uma geração pior, né? Nós estamos com gerações piores do que as anteriores, mas o desafio, a proposta é que eu faça uma pessoa melhor do que eu, que a minha geração que está vindo seja melhor do que eu. E aí, como eu vou conseguir administrar agressividade, abuso? Abuso, gente, não é só agressão, né? Física. Abuso também é o que eu falei agora há pouco. Comunicação violenta, isso é um abuso também. Mas na hora que a gente está impaciente, a gente está louco, a gente tem 1000 tarefas, a mulher principalmente se desdobra, né, em mais de 1000 pedacinhos para dar conta de tudo. Como que você vai segurar a expressão para aquela criança esponjinha não ter a percepção e entender que você está sendo impaciente, você está sendo rude e irritadiça? Como eu vou criar um ser autônomo, capaz de enfrentar os problemas, que consegue quanto antes entender sua individualidade, sua identidade? Tudo isso, gente, parece pesado demais. É por isso que a gente precisa de Deus. Tudo isso parece pesado demais. Precisa de autoconhecimento, precisa buscar nas fontes de bons educadores, mas nós, família cristã, nós precisamos de Deus. E a impressão que eu tenho é que nós nos esquecemos disso, que nós nos esquecemos que precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus nessa tarefa, porque a gente não educa sozinho. A gente educa em sociedade com Deus. E aí, quando eu penso em tudo isso, eu fico me perguntando, como, Senhor? Como
eu vou colocar... Eu trouxe só alguns passos aqui para vocês que eu vi. Eu achei interessante que saiu no caderno do Estadão, na seção de educação. Não estou conseguindo voltar. Esse aí. Saiu, eu quis trazer só esse 13, porque a gente não tem tempo para tudo. Se a gente fosse falar sobre esse tema aqui, ele dá um ano para a gente falar, se a gente for pôr em esmiuçar cada coisa. Mas aí, olha só que interessante, atender às necessidades da criança é o primeiro passo. Deixar que as crianças brinquem, pode parecer uma dica óbvia. Hoje em dia não é tão óbvio, porque hoje você não tem tempo para nada e quando você vai ter tempo, você vai colocar a criança diante de uma tela para ela deixar você fazer as coisas que você tem para fazer. Ela não está brincando, né? Estimular a independência da criança. Você tem que ter paciência para estimular a independência da criança. Ou senão, por você não ter tempo, você vai fazer por ela, porque você não tem tempo. Exigir sem ceder. Como você vai exigir sem ceder? Estabelecer consequência para más ações, evitar divergência entre pai e mãe. Aqui é o que? É o pai não desautorizar a mãe não desautorizar o filho, os dois estão num comum acordo, mas como? A gente tem que voltar lá naquele gráfico, entender que quando tem filho, você tem um impacto de cara negativo, porque muda toda a rotina, e se vocês não tiverem em comum acordo, vai dar problema nessa hora. Dar exemplo e também viver as normas estabelecidas, ser sincero e sempre falar a verdade aos filhos, para cada crítica, fazer elogios verdadeiros, nunca humilhar a criança. E humilhar a criança, gente, é tão fácil, a gente pensa que não é fácil, mas é muito fácil humilhar a criança, né? É você falar, você não sabe fazer nada, você é burro, eu que tenho que fazer tudo, você não consegue. É muito fácil humilhar uma criança, né? Demonstrar à criança que você confia nela. E amar os filhos de forma incondicional. Gente, isso aqui são só 13 dicas. 13, mas eu acho elas tão difíceis. Tão difíceis. Né? Se a gente for assim demagogo, ou não, isso é fácil, isso é da natureza, a gente consegue fazer. Não, não consegue. É muito desafiador você conseguir ter todo esse equilíbrio com estabilidade emocional. Porque você pode fazer no atropelado, agora com estabilidade emocional é muito difícil. Né? Você não ceder quando a criança está chorando, nervosa, né? Quando ela está fazendo uma pirraça, ou você não ser agressivo com a criança, não humilhar quando ela está desobediente, te desafiando, ou você ser sincero e verdadeiro, sendo um ícone de sinceridade e verdade, quando você mente em outras coisas e para outras pessoas e a criança está vendo. Então, assim, tudo isso é muito complicado. Né? E atender a necessidade da criança? Será que nós estamos atendendo as necessidades dos nossos filhos? Será? Né? Especialmente dos menores? Ou a gente está delegando isso ao tablet, ao celular? Não estou aqui para acusar, para colocar ninguém com um fardo maior do que já é naturalmente a educação para a salvação. Longe de mim isso. Isso aqui é um chamado à reflexão. Né? Mas, Senhor, eu não dou conta. Então nós vamos pedir para que Deus nos ajude. E como que a gente resolve todos esses problemas de repente assim? Primeiro, eu vou convidar você a ir em 1 Tessalonicenses. Nós vamos no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 18. Aqui diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas quando a gente vê que a Bíblia falou em tudo dai graças, a gente fala assim, mas é a Bíblia falando, a Bíblia é cheia de dar conselho que a gente não consegue seguir. Né? A Bíblia ela tem um padrão muito elevado. Mas aí eu vou dizer para vocês, eu trouxe aqui, está aqui no celular, porque era tanto conteúdo que não dava para colocar tudo ali. Mas tem um outro estudo, tá, de neurociência. Aliás, tem alguns estudos que dizem sobre a gratidão. Tem aqui um pesquisador, deixa eu falar aqui o nome dele. Ele é um pesquisador da USP. E ele diz o seguinte, aqui ó. Em entrevista, o neurologista da USP, especialista em neurologia cognitiva, Fabiano Molin, ele mostra os principais impactos da gratidão.
Valorizar o que temos estimula nosso cérebro. Aí, gente, agora já é ciência de novo. Eles fizeram estudos, enquanto a pessoa está se sentindo grata, o que acontece no cérebro da pessoa? Reduz pressão arterial. Aí, um daqueles problemas, hipertensão, por exemplo, que é um dos problemas crônicos de saúde não transmissíveis, já se resolveria com um aspecto de gratidão. Pessoas mais gratas têm pressão arterial menor e têm menos risco de infarto e AVC. Gente, AVC e infarto, 2 problemas gravíssimos, altíssimos na população. Gratidão ajuda junto com um estilo de vida saudável, né, a diminuir essa possibilidade. Libera hormônios como ocitocina, que melhora as nossas interações sociais. Então, quando você é grato, você consegue se comunicar melhor. Então, aquele negócio da comunicação não violenta, a gente já começa a diminuir a possibilidade de você ingressar nela. Aumenta a produção de neurotransmissores no cérebro, né, os neurotransmissores aí, os neurônios, que tem a ver com felicidade, foco e tomada de decisão. Olha só. Só que a Bíblia já dizia isso. Em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus. Mas quando a Bíblia fala, a gente pensa que é um discurso de crente, é um discurso dogmático, é um discurso muito espiritualizado e fora da nossa possibilidade. Mas aí vem um neurocientista e diz, olha, você vai diminuir sua pressão arterial, você vai ter menos risco de infarto, você vai interagir melhor com o ser humano, você vai ter mais foco e mais tomada de decisão. E não para por aí não, a gente tem outros estudos também que a gratidão é capaz de fazer. Pesquisas também comprovam do exercício diário da gratidão, né? De acordo com o Centro de Pesquisa da Universidade da Califórnia, ser grato regularmente provoca uma mudança, e já provoca mudança mesmo, na estrutura molecular do cérebro, tornando-nos mais felizes e saudáveis. A felicidade afeta diretamente o sistema nervoso autônomo central, nos deixando mais calmos, menos reativos e menos resistentes às mudanças. E aí tem outros estudos também, mas uma outra oportunidade a gente fala sobre isso. Você encontra links na internet também de neurocientistas falando sobre o poder da gratidão, que hoje a ciência já fala sobre isso. Então não é só a Bíblia falando. E aí Deus nos fala, dai graça sempre, porque essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o nosso cérebro, a estrutura foi Ele que fez, e Ele está querendo dizer o seguinte, quando você agradece, você muda coisas na sua cabeça que te levam a um bem-estar integral. Quando isso acontece, você consegue administrar melhor todos os fatores estressores ao seu redor, seja do mundo fora, seja dentro do seu lar, seja na educação dos pequenos. Então, quando você entende que você precisa ser grato, o que acontece? Ah, mas o meu marido não me ajuda tanto como eu gostaria. Ah, mas eu tenho uma jornada dupla porque eu sou mulher. O que você vai fazer? Você vai pontuar as qualidades. Graças a Deus eu tenho um lar. Graças a Deus eu tenho alguém que volta todo dia para casa. Graças a Deus eu tenho uma família. E assim você vai trabalhando. E sabe que isso é chamado pelos neurocientistas de exercício da gratidão. Não é uma coisa fácil. É como fazer uma prova, você tem que estudar para aquela prova. É exercício. Nós temos que exercitar a gratidão todos os dias. E aí a gente tem também aqui o Isamitiba, né? já falecido, mas ele é um ícone da educação e ele diz o seguinte, criar uma criança é fácil, basta satisfazer-lhe as vontades. Educar é trabalhoso. Então, nós estamos falando aqui... Obrigada. Nós estamos falando aqui de algo extremamente trabalhoso, né? A gente não está falando aqui de uma coisa que é fácil. Nós estamos falando de algo que é difícil, é trabalhoso. Criar é fácil, né? Você faz, põe no mundo, e aí você faz tudo o que aquela criança quer. O problema é o tipo de pessoa que a gente vai ter no futuro, né? Que é hoje o que a gente tem uma geração muito complicada, uma geração com baixa resistência à frustração, uma geração que tem necessidade, tem uma distorção na compreensão do que é felicidade. Hoje a gente tem uma geração que está acostumada que felicidade é prazer o tempo todo, e não é, felicidade
é o próprio caminho da vida, né, do existir, com os altos e baixos. Isso é a felicidade, né, do ponto de vista da psicologia. Mas quando você entende que você precisa sempre ser satisfeito nos seus desejos, e quando os pais fortalecem isso naquela criança, tendo medo de que aquela criança seja privada ou se frustre, a gente cria seres humanos com maior dificuldade de lidar com a vida real. Aqui? Deixa eu ver só. Ah lá. Vamos lá então. Agora eu queria entrar um pouco, né, já nosso tempo a gente já falou sobre as coisas mais importantes no ponto de vista dos pais, desse ambiente para as crianças. Eu selecionei assim algumas perguntas, tá, com respostas do espírito de profecia. E olha só que interessante, gente, eu estava lendo, a gente tem assim tanta riqueza, né? Não há nada de diferente do que eu encontrei na Bíblia e do que eu encontrei nos escritos de Ellen White. Não há diferença no que eu encontro hoje na mais refinada e na elite intelectual hoje, seja da psicologia, do comportamento, da neurociência, do estilo de vida. Tudo que você procurar hoje de notícia da mais refinada, da elite intelectual, você encontra aqui também. Por quê? Porque Deus nos cuida, né? E qual é a nossa responsabilidade por ter essa luz a mais? A gente precisa entender que há um mundo aí fora que não tem esse tipo de conhecimento. Há um mundo aí fora perecendo e criando como consegue criar, né? Passando, repetindo padrões, né? É normal que a gente repita padrões, e a gente tem aí um mundo repetindo padrões. E quanto maior a carência na educação de uma pessoa, mais ela vai demandar da sociedade. Quando a gente tem luz acrescentada, a gente tem a Bíblia confirmando o que a alta ciência diz. A gente tem isso por profecia. Será que não é responsabilidade nossa melhorar também a sociedade, com as nossas famílias, com a educação dos nossos pequenos? E aí vamos ver aqui o que Ellen White nos diz, né? Quão importante é o modo de se expressar da mãe. Os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência sobre o seu legado aos filhos. Se ela permite que sua mente se demore sobre seus próprios sentimentos, se tolera o egoísmo, se é irritadiça, a disposição dos filhos testificará deste fato. Assim, muitos têm recebido como herança do berço tendências quase incontroláveis para o mal. E por que eu estou trazendo esses textos? Porque a gente tem ali, nessa fase, né, infantil, alguns autores, eles separam até os 3 anos determinadas características muito sérias, aí depois até os 5 anos, depois até os 7 anos, né? É uma marca muito forte que a gente deixa nas crianças nesse período. Então, nesse período, por mais que a gente fale algumas coisas que nós podemos e não podemos fazer, muito vai contar quem é esse pai e essa mãe no lar. E também quem são os educadores, quem são os responsáveis, quem é essa rede de influência dessa criança. E aqui diz, se a mãe é muito egoísta, aí você pode dizer, não, mas a mãe nunca é egoísta. Acontece sim, a gente vê casos horríveis na televisão, né? Até mesmo de uma mãe capaz do filho morrer, no dia seguinte ela é ao salão de beleza, né? Foi se arrumar. Permitir às vezes que o seu companheiro mate seu filho, a gente vê coisas horríveis, Num período em que aquela criança deveria estar sendo amada, um período em que a gente deveria estar sendo o melhor exemplo para aquela criança, a gente às vezes vive dentro de uma bolha do egoísmo. E se a gente não entender que você zerou a vida, a partir do momento que vem esse novo ser ao mundo, e você acha que você consegue viver para si como vivia antes, você vai se tornar normalmente uma pessoa irritadiça. Por quê? Porque toda hora aquele outro serzinho vai estar interferindo no seu prazer. Então, se você não estiver predisposto, a gente sempre diz, né? Ter filho exige muita responsabilidade. Assim como ser feliz é da nossa responsabilidade. Assim como buscar a Deus é nossa responsabilidade. Se você quer ter um filho, pense muito nessas coisas.
Tenha um filho, ele é a herança do Senhor. É uma bênção, é a melhor coisa. Eu nunca imaginei que eu pudesse amar tanto como eu amo hoje. Eu nunca imaginei. Mas exige. E você tem que estar pronto para isso. Então, o que uma mãe deve fazer? A única esperança da mãe está em Deus. Ela pode correr para Ele em busca de força e graça, e não o buscará em vão. É claro que existem outras milhares de dicas, mas por que a gente fala isso? A gente fala isso porque a gente está numa vigília espiritual, numa vigília da família cristã, né? Ou de um simpatizante do cristianismo. Por que a gente está focando isso? Porque a gente vai precisar de Deus. Não, mas eu dou conta, a gente vai precisar de Deus, por quê? Porque a gente não é por natureza paciente, a gente não é por natureza bondoso, a gente não é por natureza todas essas qualidades que se exigem. Essas virtudes são construídas aos pés da cruz. Nós vamos precisar de Deus. Pais e mães, vocês precisam de Deus. A criança não precisa apenas de recursos financeiros, isso também é importante. A criança não precisa apenas de brinquedo, ela não precisa apenas de segurança, tudo isso, inclusive, o Estatuto da Criança cobra, né? Inclusive, é uma coisa importante a gente destacar, que perante a lei também, né, o responsável legal desse incapaz, né, que é esse menor, você responde legalmente se você negligencia questões básicas dessa criança. Então, nós vamos precisar. Então, pode ser que você consiga, eu consigo dar comida, eu consigo fazer isso, mas vão chegar desafios que você vai ter que se colocar de joelhos e pedir para Deus te ajudar. E aí, como é a percepção das crianças? A percepção da criança é viva. Elas discernem o tom amorável e paciente da ordem imperiosa e impaciente que seca o orvalho do amor e afeição no coração dos filhos. Há crianças que têm mais carência do que outras? Com certeza. Há algumas crianças que necessitam mais do que outras. Elas necessitam mais de uma disciplina paciente e benévolo ensino. Receberam como legado traços de caráter não prometedores. E por causa disso necessitam de mais simpatia e amor. Existe, gente, existe. A gente está num mundo de pecado, a gente precisa ser honesto, né? Existe sempre uma tensão entre o ideal e o real. Então, a gente vive por uma educação que leva para cima. A gente quer educar para o céu, esse é o ideal. Mas aí a gente tem todo um turbilhão de coisas no mundo real. Então, existe uma tensão o tempo todo entre o ideal e o real. E algumas crianças precisam mais de uma coisa, outras mais de outra, e assim sucessivamente. Isso tudo depende do quê? De coisas que hoje a gente não tem. Tempo, paciência, capacidade de observação, uma atenção não difusa, né? Foco. Tudo isso vai exigir, né? E o que os pais devem fazer? Verdadeiros pais cristãos não afastarão de sua presença os seus filhos pela impaciência e pela falta de compreensivo amor, tá? Então, a gente pode parecer que isso aqui é tão mais do mesmo, é uma coisa tão clichê para um cristão, mas vai colocar em prática para você ver se você não precisa de Deus. Não ser impaciente e ter compreensivo amor. Ter compreensivo amor quando seu filho tira notas boas, quando ele vem e traz um desenho bonito, quando ele te obedece é muito fácil. Agora, vai ter compreensivo amor quando ele vem e desacata exatamente aquilo que você falou para ele. E você sabe o que você está falando, você sabe, né? Hoje, com a minha filha, eu entendo muito mais o que Deus tem para nós. A gente sabe o que é melhor, Deus sabe o que é melhor. E se Deus levantou uma profetisa para nós, nos dando orientações, inclusive para a criação das crianças, isso tem muito para me dizer. Eu preciso dar atenção à voz profética. Como fazer então os meus filhos felizes e úteis? As crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sob a devida disciplina, do que se a deixarmos fazer o que seus impulsos não educados sugerem. Bom, isso aí o Isamitiba também falou, isso aí todos os psicólogos dizem hoje, todos os educadores dizem hoje, todos eles dizem
que nós não devemos fazer a vontade da criança, mas ter uma disciplina prudente, adequada e paciente. Quão importante é o modo de se expressar da mãe? Então, esse aqui nós já dizemos, vamos lá. E quando começar a educar essa criança? A obra dos pais deve começar na infância, para que esta possa receber o cunho certo de caráter, olha isso, gente, antes que o mundo coloque sua marca na mente e no coração. Hoje a gente tem a tendência muito, o mundo moderno, de delegar e terceirizar a educação dos filhos. Porém, escola, igreja, tudo é muito importante, mas eles apenas completam, e colaboram com aquilo que, na verdade, é responsabilidade dos progenitores, porque eles colocaram aquele ser no mundo. E a gente precisa marcar o caráter dessa criança antes que o mundo o faça. E quando falar de Deus para eles? Essa é uma pergunta importante também. Os pais e mães devem ensinar ao bebê, olha só, desde bebezinho, à criança e ao jovem, o amor de Jesus. Sejam as primeiras palavras balbuciadas pelo bebê acerca de Cristo. Cristo deve estar associado a todas as lições dadas às crianças, todas. Então a gente pode criar uma infinidade de lições, seja pela natureza, enfim, em casa. Muitas coisas que a gente fizer, a gente pode associar essa lição a Cristo. E na infância, o espírito é facilmente impressionado e amoldado. E é então que os meninos e meninas devem ser ensinados a amar e honrar a Deus. Nós estamos caminhando para o final. Eu quero fazer um apelo aqui, lembrando de José. Não é a minha área agora falar sobre isso. A gente tem a professora Neila, que vai explorar essa questão mais do juvenil, do adolescente, como ajudá-lo nesse caminho. Mas é inevitável que a gente busque na Bíblia esse respaldo, eu penso muito a respeito de José, de Daniel, da menina escrava, que falou lá com Naamã. Eu penso muito a respeito deles, porque eles estavam em lugares que eles não precisavam ser quem eles... a pessoa que os seus pais desejaram que eles fossem, Eles estavam num lugar de outras influências, eles poderiam ali se libertar, que é uma coisa hoje que se diz tanto, eu quero me libertar, eu quero viver o meu eu. Eles poderiam fazer isso, eles tinham idade para isso, eles estavam sob influência disso, eles não tinham quem olhasse, quem corrigisse, eles não tinham ninguém para repreender, nem para condenar, eles estavam livres, leves e soltos. E o que foi feito por essas crianças na educação delas, que longe de qualquer influência, condenação e cobrança, eles conseguiram ser firmes, ter um caráter irrepreensível. Então a gente vê aqui que José, muitas vezes, sob as estrelas da Síria, o pai contava para ele a própria experiência dele com Deus. Então aqui fica uma dica. Você, pai, você, mãe, você tem que ter a sua própria experiência com Deus para dividir com seus filhos. Falar de modo teórico não vai funcionar. Você precisa contar daquilo que é real para você. Então Jacó contava para José: olha, teve uma escada, eu sonhei assim, aconteceu assim com o anjo. Era real. Ele poderia talvez até se emocionar, chorar, a hora que ele contava para José das coisas que para ele, como que Deus, ele falou: eu não vou te soltar até que você me abençoe. E pensa da força dessa história, ele contando para o seu filho. Então, ele tinha a experiência do pai. Ele tinha uma vida simples, não ociosa e pura. A vida de José, ele trabalhava, era pequeno ali também, mas ele ajudava. Dentro das limitações, dentro da proporção que lhe cabia, ele ajudava. Aquilo ajudava no desenvolvimento dele, na capacidade física, Ele estava em meio à natureza, o que o colocava numa vida simples, longe de tantas influências. Tudo isso foi ali, trabalhando no caráter dele. Então ele tinha o pai, o ícone, o espelho, que tinha uma experiência forte com Deus, que contava para ele. E ele de certo pensava: eu também quero um dia viver assim com Deus. Eu quero ter uma experiência assim. Ele vivia num ambiente que lhe favorecia, sem tantas atrações.
Na dificuldade da vida, né, no momento mais difícil de José, e olha que ele era um menino, tá? Ele não era um homem feito, ele só tinha 17 anos. Quando tudo ficou tão difícil, ele não conseguia compreender, e ele tinha tudo para se alimentar de rancor, mágoa e revolta, ele conseguiu dar conta, e ele era só um menino. Né? E na prova mais dura, e que prova mais dura foi essa? Porque ele foi preso, porque ele foi acusado, porque ele foi vendido como escravo, também, mas sabe o que? Diante de vício, sedução, atração e riqueza, ele estava pronto, ele estava adestrado para não cair nessas armadilhas, mas ser um grande homem a serviço da sociedade ali, né, do Egito, e também a serviço de Deus. E aqui finalizando, eu fiz aqui esse quadro só para a gente se lembrar, tá? Lembra lá do começo, das dificuldades, dos desafios, né? Como que parece que às vezes um filho, no início do casamento, ele pode trazer algumas dificuldades e a pessoa pode ficar menos feliz, mas na verdade, se ela souber equilibrar o seu eu experiencial com o seu eu projetivo, ela consegue, por meio da gratidão, colocar as coisas no eixo. Então a gente precisa se lembrar do quê? Gratidão. A gente precisa rever o nosso conceito de felicidade. Felicidade não é tudo dar certo, né? Felicidade é você viver na plenitude o que a vida traz para você, sempre aos pés de Deus, né? A gente precisa também equilibrar os dois eus. A gente precisa dar valor à voz profética, seja pela Bíblia, seja pelo espírito de profecia. Nós precisamos, como pais, nos voltar para isso, para ter força, especialmente nos dias que nos aguardam. Nós precisamos correr para os braços de Deus. E aí você vai me dizer, então tudo isso é a receita para os filhos darem certo? Não vou te dar garantia nenhuma. Eu tenho certeza que tem pais piedosos aqui que já fizeram isso e muito mais, e deu algum problema lá na frente. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas livres. Essa é a maior dádiva de Deus, livre-arbítrio. Porém, os filhos, eles têm livre-arbítrio, mas eles também têm memória. Existem promessas por aquilo que nós fizemos por eles. E aqui, nosso último pensamento de hoje, aqui diz o seguinte: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Depois de Deus. Claro, o pai também tem uma influência tremenda, o pai está aqui também, mas a mãe tem toda aquela conexão que gerou, né? O filho se alimenta dela, tem um vínculo realmente muito forte. Então, depois de Deus, essa força da mãe. E aí, olha esse trecho. Será que Deus se importa com a educação que nós damos para os nossos filhos? Ou eu posso tocar o balde como eu quiser? Olha lá. A última obra mediadora de Cristo. Gente, olha isso. A última obra mediadora de Cristo, antes de depor suas vestes sacerdotais, é apresentar a oração dos pais para os seus filhos. Amém? Isso olha, eu chego a me arrepiar vendo isso. Vi um poderoso anjo sendo enviado, e milhares de crianças se lembrarão de seu primeiro treinamento, sendo trazidas de volta antes do término da perseguição. Olha isso. Então, o último trabalho de Deus, ali de Jesus ainda como sacerdote, é apresentar diante de Deus a oração dos pais. A nossa oração tem poder. Tudo que nós temos que fazer uma revolução na nossa vida, uma reforma. É reforma e reavivamento. É aprender a se comunicar em casa com o cônjuge, com os filhos, com o sogro, com sogra, com o parente. É deixar de ser maledicente. A gente precisa fazer uma revolução na nossa vida. A gente precisa colocar em ordem. A gente precisa aprender a degustar o momento, mas também fazer provisão para o futuro. Tudo isso a gente precisa fazer. A gente precisa passar por cima das dificuldades iniciais, né? Naquele gráfico que a gente viu, a gente precisa desenvolver, exercitar gratidão, compaixão, não só com os outros de fora, mas principalmente com os de dentro. A gente precisa pôr em prática limites, disciplina a criança. A gente precisa fazer tudo isso, não ser impaciente, não ser irritadiço, não ser egoísta, tudo isso. Porém, nada disso ainda me garante. É por isso que eu vou depender de Jesus até o último minuto, porque a última obra dele ainda, final, é colocar a minha oração. Nós vamos precisar de muito joelho dobrado para educar nossos pequenos. O meu apelo de hoje é que o Espírito Santo nos conduza nessa direção, na direção da gratidão, na direção de um lar
um lar capaz de fornecer para essa criança o treinamento que, quando ela estiver diante de cultura, vício, sedução, dinheiro, atrações, ela se lembre daquilo que foi posto lá no caráter dela antes que o mundo colocasse. Assim como José, assim como Daniel, assim como a menina escrava lá para Naamã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Que nós busquemos o conhecimento necessário, mas que a gente se coloque aos pés da cruz todos os dias, para que não falte oração para Jesus interceder por nós no último minuto, pelos nossos filhos, pela nossa família, e que todos nós possamos reinar juntos, que a família comece aqui, mas vá até a eternidade. Amém. Amém.